Chegamos à quinta parte do especial Mundo Sem Mistério, uma parceria com o jornalista Leandro Narlock, autor do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, onde trazemos para você a série Como Irritar Seu Professor de História. Série essa que visa promover em você, que está nos assistindo, um pensamento investigativo e questionador. Hoje, você vai ver que, ao contrário do que muitos pensam, a escravidão não está 100% associada aos africanos. Aos negros, outros povos também sofreram com esse mal. Acompanhe. Hoje em dia a gente relaciona escravidão à África, aos africanos, aos negros. Isso acontece porque a escravidão africana foi a última. Mas se a gente pensar bem, tanto eu quanto você que está assistindo, somos descendentes não só de escravos, mas também de descendentes de escravos. A escravidão ela foi um costume antigo, disperso, difuso por todos os países, em todas as nações, todos os povos. É difícil achar um povo que não tivesse escravos. Mesmo eu gostaria de falar nesse vídeo sobre como começou a escravidão na África, mas na verdade um pouquinho antes disso. Mostrar que na verdade antes da África, os portugueses eles escravizaram os asiáticos, chineses, japoneses, indianos e malaios e muitos outros, né? Por exemplo, existe uma nobre portuguesa chamada Dona Maria de Vilhena. Essa mulher ela escreveu seu testamento em 1562 e ela deixou no testamento 15 escravos. Nesses escravos existiam uma mulher branca, 3 indianas, um casal de mouros e um chinês chamado Antônio. Teve um viajante florentino chamado Filippo Saletti, que morou em Lisboa no século XVI, e ele se espantou com a quantidade de escravos chineses e japoneses que existia por lá. Como os italianos, para quem ele estava escrevendo, não conheciam, não sabiam o que era um japonês, o que era um chinês, ele chegou a descrever japoneses e chineses para os seus leitores. Ele fala o seguinte: os japoneses, gente cor de azeitona, exercem qualquer trabalho com proficiência, têm rosto pequeno e no resto uma altura razoável. Já os chineses não têm pálpebras e olhos tão pequenos como se tivessem sido furados por um prego. Quer dizer, aquela ideia de que pessoas esquisitas, né, que existem por aqui. Bom, para entender isso, gente, para entender como é que você tinha escravos chineses, indianos e japoneses em Portugal, a gente tem que entender o seguinte: até o século XVII, ali 200, chegando ao século XVIII, as principais colônias portuguesas estavam na Ásia. O Brasil era ali uma entre tantas colônias portuguesas não tão importante. Só a partir do século XVIII que o Brasil vira aí o grande, com a descoberta de ouro em Minas, por exemplo, que o Brasil vira a grande fonte de atenção dos portugueses. Mas até então, o grande império português, as colônias portuguesas no Oriente, elas começavam na África, no Moçambique, se espalhavam pela Índia, assim, em Goa você tinha a sede do Império Indiano, Império Português na Índia. Depois você ia para Macau e para a China. Até ainda hoje na Malásia, na Indonésia, você tem algumas palavras portuguesas, né? Tem um pequeno dialeto cristão nesses países. No Japão, a comunidade portuguesa foi muito grande. Você teve uma colonização grande, né? Diversos missionários jesuítas que depois vieram ao Brasil, eles começaram o seu trabalho no Japão. Nagasaki, por exemplo, era uma cidade que tinha 300 mil cristãos, pessoas que tinham se convertido por influência dos portugueses, tinham se convertido ao catolicismo. Mesmo algumas comidas, alguns alimentos japoneses, por exemplo, como o tempurá, na verdade ele é uma origem portuguesa que foi para o Japão e depois voltou para nós, né? Quer dizer, toda essa influência arigatô, né, das pessoas falam que vem de obrigado. Então você tinha toda essa influência, mas de repente os japoneses cansaram da desestabilização que os portugueses causaram na sociedade japonesa e expulsaram todos eles, né? Existe um filme chamado Silêncio, só sobre isso, sobre o martírio e a perseguição que os cristãos japoneses passaram quando os portugueses foram expulsos. Um excelente filme que vocês precisam muito ver. Curioso, não é? Nosso objetivo é estimular o seu interesse pelo ato de pesquisar, indo além do que apenas é cobrado nas provas. Então diz pra gente nos comentários o que você achou do tema do programa de hoje. Mas isso não é tudo. Há muito mais conteúdos relacionados a esse assunto e que você com certeza vai gostar de saber. Assine agora mesmo o curso online A Prova no Enem para ter acesso à série completa.
além, é claro, de ficar muito bem preparado para conquistar aquele notão no Enem. Estou te esperando no nosso curso. Então, acesse o link que aparece na descrição e confirme que aqui o Enem é sem mistério.